Olá pessoal, meu nome é José Ferreira Prata, eu sou professor de Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados. Nós vamos tratar hoje de fragmentação de banco de dados distribuídos. Se vocês estão lembrados, no vídeo anterior nós tratamos das arquiteturas de banco de dados, dos tipos de arquiteturas de banco de dados. Nós tratamos da arquitetura centralizada, descentralizada, replicada, paralela e distribuída. Nós falamos um pouquinho de cada uma delas, né? Neste vídeo nós vamos escolher a arquitetura de banco de dados distribuída e vamos mostrar para vocês um pouquinho de como se fragmentam os dados que são armazenados nessa arquitetura de banco de dados distribuída. Só para revisar um pouquinho, na centralizada nós temos um computador central e os terminais são ligados diretamente a esse computador, né? Na arquitetura descentralizada, nós temos um computador central que tem um servidor de banco de dados nesse computador, né? E temos os locais que têm também seus servidores de banco de dados. Deixamos nos locais a coisa do local, né? Os dados do local, e deixamos no servidor central aquilo que deve ficar armazenado no central. A arquitetura replicada, replicamos uma, duas vezes, se for necessário, ou mais, os mesmos dados em computadores diferentes, ou em discos diferentes, né? No caso da paralela, nós temos um servidor roteador, e esse servidor roteador direciona a pesquisa, a consulta, para bancos de dados menores. A distribuída, nós temos também um servidor central e temos servidores locais, né? Banco de dados locais. Armazenamos no banco de dados local aquilo que vai ser só do local e no servidor central aquilo que vai ser geral, né? Então é dessa arquitetura que nós vamos falar. Mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente distribui os dados, né? Um exemplo de distribuição. Bom, no caso da replicação e fragmentação, precisamos primeiro falar o que é isso, né? No caso de duplicação, o sistema mantém diversas réplicas idênticas da relação, né? Cada réplica é armazenada em um nó diferente, resultando na duplicação de dados, né? Falamos isso no banco de dados replicado, né? Na arquitetura de banco de dados replicada. No caso da fragmentação, uma mesma relação é dividida em diversos fragmentos, sendo que cada um é armazenado em um nó diferente. Duplicação e fragmentação combinam, né? É a combinação das duas noções anteriores, né? A relação é dividida em diversos fragmentos e o sistema armazena diversas réplicas idênticas do fragmento. Replicação e fragmentação. Um sistema de banco de dados ele tem que ser transparente na distribuição, ou seja, o indivíduo, o programador, ele não deve saber, né, detalhes de onde está cada dado, né? Essa transparência pode ser de três tipos. Na rede, os detalhes de funcionamento, configuração da rede não são conhecidos pelo usuário. Ele não precisa saber disso, não precisa saber se o dado está armazenado no local A, no local B, no servidor A, no servidor B. Simplesmente ele solicita ao banco de dados a informação e o banco de dados busca e monta essa informação para o usuário. No caso da replicação, as cópias dos dados são armazenadas em vários locais, permitindo dessa forma mais disponibilidade, né? Uma maior disponibilidade dos dados, desempenho e tolerância às falhas. Por essa transparência, o usuário não tem conhecimento da existência da cópia. Bom, no caso da replicação, né? Várias cópias repetem os mesmos dados, né? Desta forma, se houver problema num dos servidores, o outro vai estar funcionando normalmente com os mesmos dados, né? Ele assume a tarefa, né? No caso, tolerância à falha não é tolerar falha, né? É estar disponível para que mesmo ocorrendo a falha, o servidor vai continuar funcionando, ou seja, os dados vão estar disponíveis para os usuários, né? O outro servidor
terá os dados para que os usuários possam usar. O caso de fragmentação tem dois tipos. A fragmentação vertical ocorre quando um fragmento contém uma ou mais colunas de uma tabela, mas não todas, e é replicada em local diferente da origem. Por exemplo, nós teríamos a tabela cliente, alguns dados do cliente estariam no servidor central e outros dados estariam no servidor local. Por exemplo, código, nome, endereço no servidor central e alguma informação do local, por exemplo, tipo de compras, do tipo de comprador, né? Tipo que o cliente né? Qual é a distinção do cliente, informações só relativas ao interesse local estariam no próprio local. Então teríamos lá o código do cliente, porque isso teria que ser, né? A chave primária nós teríamos que ter nos dois locais, né? Teríamos algumas informações, algumas colunas na matriz, né? No servidor central, e outras colunas só no local. As colunas de interesse da matriz, na matriz, e as colunas de interesse do local, no local. Ou então, colunas espalhadas por vários locais, né? A fragmentação horizontal ocorre quando uma seleção de linhas de determinada tabela é replicada em local diferente da origem. Por exemplo, nós poderíamos ter as linhas da filial A na filial A, né? Armazenadas na filial A, no servidor da filial A. Nós poderíamos ter as linhas da filial B armazenadas na filial B e assim por diante, né? E todas as linhas poderiam estar armazenadas também na central. Tá certo? Então nós teríamos replicada também, né? Nós teríamos no servidor central e cada local teria seus próprios dados, né? Então todas as linhas estariam na central e as linhas de cada filial estariam na própria filial. Vantagens da replicação e fragmentação. Aumenta sensivelmente a confiabilidade, né, de que aquele servidor, de que aquele banco de dados não vai falhar quando se precisa, né? E disponibiliza os dados de maneira mais segura, né? A confiabilidade é a frequência da existência de falha em determinado local. Por exemplo, enquanto houver um problema num local, os outros locais estarão funcionando normalmente. Se falharam, os outros funcionam. Quer dizer, não se para toda a empresa por causa disso, né? Toda a organização por causa disso. Quando, num sistema distribuído, qualquer servidor, por exemplo, um site falhar, os demais continuam operando. Somente aquele que falhou fica sem funcionar. Bom, mas não é tão simples definir se nós vamos distribuir os dados por fragmentação horizontal, por fragmentação vertical, ou se não vamos fragmentar, né? Nós temos que estudar algumas coisas antes. Por exemplo, tráfego de rede. Nós dispomos de capacidade para fazer essa fragmentação. Essa fragmentação vai ser boa, né? Vai ser útil. Os dados estarão disponíveis rapidamente quando precisarmos. Esse tráfego de rede comporta. Nós precisamos identificar se vai haver gravação e também leitura no local replicado, né? Precisamos também perguntar aquela pergunta inicial. Vamos fragmentar? É vantajoso fazer isso? Na relação custo-benefício isso é adequado? Por exemplo, ao invés de fragmentar eu posso fazer cópias ou extratos e enviar essas cópias ou extratos durante um determinado período que a organização não esteja funcionando, por exemplo, tá? Essa cópia ou extrato será síncrona ou assíncrona? Como é que vai ser isso daí, né? Podemos planejar dessa forma ou precisamos realmente fazer a transação online, né? Precisamos replicar online isso daí. A volatilidade
de mudança. Quanto mais volátil, né? Quanto mais atualizações forem necessárias, mais difícil fica essa fragmentação. Precisamos também calcular o tamanho da tupla, né, dos registros e quantas tuplas vão ser transmitidas, né, entre os locais. Vamos fazer um exemplo prático. Supondo uma rede de lojas, que tem uma administração central e várias filiais. Supondo que precisaremos das seguintes tabelas: clientes, estoques, preços, notas fiscais, duplicatas, pedidos, itens de pedido. Temos que fazer um cálculo do tráfego, né? Então, supondo que na loja eu fique com os pedidos, com itens de pedido, estoque, preços, produtos e clientes. E na administração, notas fiscais, estoques, preços também, produtos e clientes também. A transmissão dos dados, vamos pegar, por exemplo, a tabela clientes. Vamos supor que nós tenhamos 300 tuplas, né, que tenham 30 bytes por hora. Cada tupla tem 30 bytes, 300 tuplas, temos que transmitir 9.000 bytes hora. Só dessa tabela cliente. Temos que fazer o cálculo do tráfego. Teremos que fazer isso para todas as tabelas e para todas as direções que vai haver tráfego. Vamos fazer um exemplo aqui nessa tabelinha, né? Por exemplo, nós temos aqui em pedidos, gravação, né, o W, né, write, e read, né, leitura, na loja. Tudo é feito na loja, né? Todos os campos aqui são gravados e lidos na loja, né? Não tenho gravação nem leitura na administração. Vamos supor que itens de pedido, eu tenho aqui gravação e leitura na loja, né? Todos os campos são feitos também na loja, ok? Vamos supor que nota fiscal eu tenho leitura de todos os campos na administração, pela administração, e tenho gravação na loja. Preços, eu tenho gravação na administração e tenho leitura por parte da loja. Só um segundo que... Ok. No caso, estoque, eu tenho leitura na loja, ok? E tenho gravação e leitura... Não, tenho gravação e leitura na loja e tenho leitura na administração. No caso de clientes, eu tenho gravação e leitura tanto na administração quanto na loja. Alguns campos, gravação e leitura, e outros campos, só gravação, e outros campos, gravação na administração e leitura na loja. Bom, que tipos eu posso ter de transmissão de dados, né? Por exemplo, uma cópia. Cópia é feita com banco de dados fora do ar, sem necessidade de identificação. Qual que é o número daquela cópia, né? Não é uma atualização, é uma cópia total dos dados. Se vai ser síncrona ou se vai ser assíncrona. Por exemplo, síncrona é com o banco de dados no ar, ou seja, cada vez que acontece vai sendo transmitido. Assíncrona é com o banco de dados fora do ar, ou seja, pode ser feito tudo de uma vez, né? O extrato identificado, ele mantém extratos numerados que vão atualizando conforme vão sendo transmitidos. A fragmentação horizontal já falamos, algumas colunas no local, outras no outro. Fragmentação, aqui tem... aqui na realidade está errado, mas entendam aqui como fragmentação vertical, ok? Fragmentação vertical aqui, algumas colunas no local e outras no outro. Aqui fragmentação horizontal, sim, algumas linhas em um local, outras no outro.
Então aqui eu tenho um exemplo, né, das tabelas, né? Tem o tipo de fragmentação, tem a volatilidade, né, quanto que os dados mudam, as atualizações onde são feitas, né, tirando daquelas tabelinhas que nós vimos anteriormente, e aqui o método sugerido de transmissão dos dados, né? Quantidade de bytes, né, quantidade de tuplas que são enviadas, onde vai ficar na administração ou na loja. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, cliente. Fragmentação é difícil. Volatilidade é média, uma média atualização. As atualizações são feitas na administração e na loja. Qual que é a sugestão? Faça centralizado, deixe centralizado ou com cópia assíncrona, né? Faça no final do dia, por exemplo, de madrugada e transmita esses dados, né? Ok? Vamos voltar aqui que deu uma pequena mudançazinha, ok? Tá certo? Vamos ver onde nós estávamos. Como esse quadro é muito grande, vamos ficar nesta forma aqui que nós podemos navegar, né? Então, olhem só, ok? Pedidos, fácil. Volatilidade alta. Atualizações na loja. Fragmentação, sugerido, né? O método sugerido, fragmentação horizontal. Como ela é fácil a fragmentação, sugerimos a fragmentação horizontal. Tamanho de byte 50, não sabemos, né? Uma quantidade muito grande, né? Não sabemos quanto vai ter. Não fica na loja, fica na loja com cópia única e não é enviado para a administração. Itens de pedido, fragmentação fácil, volatilidade alta, sugestão na loja com fragmentação horizontal, né, de linhas, né? Tamanho de bytes 25, uma quantidade indefinida, não fica na administração, fica cópia única na loja, no servidor da loja, né? Nota fiscal, fragmentação difícil, volatilidade alta, atualizações são feitas na loja. Então a sugestão é fragmentação horizontal mais cópia assíncrona, ou seja, 45 bytes de tamanho, quantidade de tuplas indefinidas. Então a sugestão cópia assíncrona para a loja e cópia primária fica na loja, né, dos dados e é transmitido com cópia assíncrona num determinado horário da madrugada, por exemplo, né? Estoques. Fragmentação difícil, volatilidade alta, fica então na loja, né? Sugestão fragmentação horizontal, com cópia assíncrona, né? Tamanho 30, quantidade de tuplas indefinidas. Então faz uma cópia assíncrona de madrugada para a administração e a cópia primária fica na loja. Preços, difícil fragmentação, volatilidade baixa. Sugestão, fica na administração e faz cópia assíncrona com extrato, né, para as lojas, identificando o número para cada loja. Tamanho da tupla 30, o tamanho em bytes de cada tupla 30, 1.200 tuplas, fica uma cópia primária na administração e é transmitido o extrato para cada loja. Produtos, fragmentação difícil, volatilidade baixa. Sugestão, fica na administração. Faz uma centralização na administração com identificação. Envia o extrato para cada loja. Tamanho da tupla 80, 600 tuplas. Fica uma cópia primária na administração e manda para cada loja um extrato com identificação de cada loja. Ok? Então vejam, o que nós fizemos aqui? Nós planejamos como vai ficar a distribuição dos dados, ok? Para fazer esse planejamento, fizemos essa planilha para facilitar a nossa análise, tá ok? Eu agora solicito a vocês que pensem, tá certo? Em participar do nosso encontro virtual, para que nós possamos, né, comentar, tirar dúvidas, né? Principalmente para que a gente discuta, né, esse planejamento, né? Quando vocês tiverem uma instalação com distribuição de dados, né, numa arquitetura de banco de dados distribuída, vocês podem fazer um planejamento semelhante para identificar onde ficarão os dados, né, onde ficarão as tabelas, se elas serão fragmentadas ou não.
tá ok? Então, eu agradeço bastante a participação de vocês, né? De assistir esse vídeo e espero vocês, então, no encontro virtual, tá ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.